pode falar sobre yoga e menstruação, eu vi no post. Às vezes a gente é levado para esse lugar de que, a prática é tão rápida, às vezes de alguma modalidade, ou é tão desafiadora de que eu tenho que fazer uma postura que eu fico de cabeça para baixo, tem que ser rápido, que as pessoas, às vezes, quando, sabe, a gente tá menstruada, cada mês vai ser de uma forma, mas a gente tá muito para dentro. Então, às vezes, não dá para ter esse ritmo assim acelerado. E aí, ela fala que, olha, na Kemetic Yoga eu consigo. Primeiro, porque a Kemetic Yoga tem um ritmo muito mais desacelerado do que algumas outras práticas. Segundo, porque o próprio mestre fala que a Kemetic Yoga é uma meditação em movimento. Então, se a gente traz essa ideia do meditar como uma parte da prática da Kemetic Yoga, a verdade é que a gente tá vindo, né, para nosso interior. E se a gente está vindo para nosso interior, a menstruação, a gente tem a menstruação, o ciclo menstrual é durante todo o mês, mas eu imagino que a pessoa esteja trazendo mais foco nessa parte da saída do sangue. E essa parte da saída do sangue, o que é que acontece? Acontece assim, um boom de hormônios, tá? Pessoas, inclusive, que não menstruam. Talvez não aparente, mas assim, de repente está acontecendo assim um fervilhar de coisas aqui dentro. Então, a gente às vezes precisa parar o movimento de fora, porque já tá tendo muito movimento aqui dentro, tá assim, a gente tá correndo uma maratona sem parar, assim, em 3 dias, 5 dias de hormônio, fazendo, imagina que assim, em poucos dias, peito cresce pra caramba, peito diminui, o abdômen cresce pra caramba, o útero começa a sangrar, né? Você fica inchado pra caramba e depois desincha tudo de vez. Isso é muito rápido, então assim, o corpo tá acelerado por dentro. E isso faz com que, já que tá tendo esse movimento interno tão rápido, a gente precisa parar um pouco. Não dá pra fazer vários projetos fora, porque é o dobro de atenção. Na verdade, eu digo até o triplo, porque o que acontece aqui dentro é muito intenso. Só que aí, se a gente... E aí a sociedade ainda cortou, né, da gente todo esse processo de agora, você não menstrua, toma aí um remédio. O que é, gente, uma agressão enorme, porque o corpo, o natural do corpo é como qualquer coisa, é um processo cíclico de limpeza. Como as folhas morrem, outras folhas renascem, o útero vai saindo, né, a camada do útero, o aparelho do útero vai saindo para poder renovar, e a gente segura quando fica tomando um monte de hormônio e não se renova, sabe? Então é muito agressivo. E a grande questão é que se a gente começa a prestar atenção na nossa menstruação, cada uma das etapas do ciclo menstrual, e aqui a gente pode dividir em 2 ou em 4, né? 2 que são mais para dentro e 2 que são mais para fora, mas eu vou falar um pouquinho dessas 4. É uma das principais, né? Porque senão não dá tempo de tudo. A grande questão é que cada uma dessas etapas tem um poder escondido. Só que se a gente não ouve esse poder, a gente não tem como usar ele. A sociedade quer que a gente fique assim, nesse ritmo sempre de produzir. Só que nem sempre a gente está produtivo fora, porque, por exemplo, nessa época da saída do sangue, a gente está produtivo dentro. Só que como a gente não está produtivo fora, a gente está num nível de intuição que é assim, gente, é muito grande. Então, se a gente entra em um estado de meditação, essa meditação vai 5 vezes mais por causa desse poder desses hormônios. A fase anterior, que é a fase que infelizmente ficou conhecida como tensão pré-menstrual, e que eu gosto muito tem um podcast, daqui a pouco eu lembro o nome da Lívia e da Mariane, né? Com a nossa voz, elas têm um podcast sobre menstruação e que elas chamam TPM, de tempo para mim. Quando a gente tá nesse tempo para mim, que é a TPM, também já tá vindo uma bomba de hormônios, a gente tá muito sensível. Então qualquer coisa que toca, a gente sente ao extremo. E aí é por isso que às vezes a gente tem aquela coisa assim de ser muito intenso nas reações. Só que é o momento perfeito pra gente perceber o que é que não tá funcionando na nossa vida. Até a pessoa que perguntou, não sei se é menstruante ou não menstruante, né? Mas que perguntou, eu tô no automático, é pra mim, não é pra mim?
Então, assim, quando a gente tá nessa hipersensibilidade, você toca aqui e é um toque assim que, pá, mexe tudo. Da mesma forma, se alguém fala uma coisinha que incomoda, sabe, não é um incômodo daquele momento, mas de repente a gente tá engolindo tanto sapo, que nesse momento o corpo tá assim, hipersensível, a pessoa fala coisa, a gente fala, chega! Então é uma fase boa pra gente ouvir o que é que tá funcionando ou não tá funcionando na nossa vida, quais são os sapos que a gente tá engolindo e nem tá percebendo que tá engolindo. Nessa hora o sapo vai sair pulando, sabe? Então é uma fase que ajuda muito nisso. A fase, por exemplo, a fase de ovulação é uma fase que a gente tá assim, fazendo crescer, criando coisas. Então, hormonalmente, a gente tá muito pra fora, muito de ideias, muito... O germinar, né? A germinação acontece aqui dentro, mas acontece aqui também. Então, se você... É um momento assim que eu tenho que escrever textos. O que é que eu vou... Um tópico para escrever para um blog. O que é que eu vou escrever? Eu não tô muito com ideia, não sei como desenvolver. Nessa fase, parece que eu tô telegrafando, assim. Telegrafando, né? A palavra, acho que é, né? Vai de vez, porque a criação vem assim, sem eu fazer nenhum esforço. Tem a fase também que a gente tá magnético. Então, assim, essa fase da ovulação também é uma fase muito magnética, né? Então, às vezes, é engraçado, a gente sai com os cabelos pra cima, as camisas tudo invertida, tudo de cabeça pra baixo, e todo mundo tá te olhando assim. Você tá magnética, sabe? Essa é uma fase ótima pra se você tem que fechar um contrato e convencer pessoas. Vai nessa fase, que tá todo mundo assim, ó, pra você. Então, assim, cada fase tem um poder mesmo, sabe? Começa a perceber isso. Quem faz mandala lunar, que vai percebendo essas fases, vai percebendo esses padrões, assim, de que, poxa, todo mês, entre o dia tal e tal do mês, eu vejo que as pessoas começam a me olhar muito na rua. Eu vejo isso, sabe? E aí eu falo, eu tô na fase da ovulação. Então, mesmo que eu saia com os cabelos pra cima, toda bagunçada, eu sei que eu tô, de alguma forma, chamando a atenção, mesmo que eu não queira, sabe? E isso acontece, não é eu, Ana, não. É mesmo a coisa dos hormônios. Então é isso, tem essas fases todas. Espero que eu não tenha passado muito tempo para outra pergunta.